Então vem cá. Quando eu tenho uma estabilidade personalíssima, ainda que ocorra o fechamento da empresa, a minha estabilidade continua. Ô Nel, como assim que sua estabilidade continua? A empresa vai fechar as portas, você vai trabalhar onde? Não vou trabalhar em lugar nenhum, mas o meu empregador tem a obrigação de me indenizar pelo período estabilitário. Acompanharam ou não o raciocínio? Gente, se é difícil arrumar um emprego, entre aspas, 100%, quem dirá aquele lesionado por um acidente de trabalho? Dentro do período que a lei estabelece, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é no mínimo de 12 meses. Se é difícil arrumar um emprego sem estar grávida, quem dirá grávida? Acompanharam ou não o raciocínio? Isso significa que eu estou grávida, a empresa fechou, a empresa vai fechar, a empresa vai ter que pagar meu período estabilitário. Eu sofri um acidente de trabalho, a empresa fechou, ele vai ter que pagar o seu período estabilitário. Agora, acompanharam o raciocínio? Vem cá. Eu era vice-presidente da CIPA, ou era suplente do vice-presidente da CIPA. A empresa fechou. E aí? Acabou a estabilidade. Por quê? Porque o grupo que me elegeu deixou de existir. Acompanharam ou não o raciocínio? É o inciso 2 da súmula 339. Nós vamos chegar nela daqui a pouquinho. Ô Nel, eu fui eleito dirigente sindical, a empresa fechou. E agora? Sua estabilidade foi pro saco, acabou. Acompanharam ou não o raciocínio? Então preste atenção que a SES pode montar uma questão nesse sentido. Determinada empresa fechou. Tinha 2 grávidas, um camarada que sofreu acidente de trabalho, um dirigente, um cipeiro e um dirigente sindical. Acompanharam ou não o raciocínio? Nesse caso, o que vai acontecer? A resposta da prova, e olha, que é uma questão extremamente bem bolada, porque numa questão só, ele mataria 4 estabilidades. Acompanharam ou não o raciocínio? Estilo CESP. CESP mistura tema nas questões, ok? O que aconteceria nesse caso? Eu tenho que pagar a gestante, o período estabilitário dela, eu tenho que pagar aquele que sofreu acidente de trabalho, a estabilidade dela. Agora, o dirigente sindical e o cipeiro, PT, saudações. Tchau, acabou. O grupo acabou, você não tem direito a ser indenizado. Estamos juntos até aqui? A gente vai chegar nessa súmula. Vamos falar rapidamente a respeito da gestante. A gente sabe que a estabilidade da gestante está prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Estabilidade essa que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A gente não pode confundir a estabilidade gestante com a licença maternidade. Lembra lá da época de colégio? Contém e está contido, ok? Lá da época era... Contém e está contido, devia ser 4ª série. Hoje a classificação é outra, né? Lá na nossa época, eu acho que aqui todo mundo ainda é da época da 4ª série. Lá na época de 4ª série, não sei nem se é um pouco antes, contém e está contido. E o raciocínio é esse. A licença maternidade está contida na estabilidade gestante. A estabilidade gestante é o todo que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, no mínimo. Eu te dou como exemplo a norma coletiva do comércio no Rio de Janeiro, que ela dá estabilidade, salvo engano, de 2 meses além do 5º, ela dá, na verdade, 7 meses após o parto. Estamos juntos até aqui? Lembrando sempre que as normas coletivas, elas têm essa função de ampliar o mínimo que está no 7º. O mínimo dos direitos são direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais. Sindicatos fortes são sindicatos que conseguem angariar direitos outros, além do mínimo. O sindicato que já dá o que está na Constituição, esse sindicato não presta para nada, não está resolvendo nada na minha vida. Acompanharam ou não o raciocínio? Então é perfeitamente possível que uma norma coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, até mesmo o próprio contrato de trabalho, estabeleça um período de estabilidade maior do que aquele que está na lei. Menor não pode. Estamos juntos até aqui? Então preste atenção, a estabilidade gestante, cuidado, que engloba inclusive a doméstica. Eu posso afirmar que a estabilidade gestante engloba toda empregada no Brasil. Qualquer empregada no Brasil tem direito à estabilidade gestante. Estabilidade gestante essa que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Cuidado! Eu costumo fazer com os alunos uma continha rápida de 14 meses. Por que 14? Via de regra, a gravidez dura 9 meses. Mais 5 meses após o parto, eu teria aí 1 ano e 2 meses de estabilidade. Está todo mundo junto aqui comigo? Agora tem que tomar cuidado. Por quê? A lei não fala, a Constituição no ADCT, ela não fala de 5 meses após 9 meses.
Ela fala de 5 meses após o parto. Se o parto foi de 6 meses, reduziu a estabilidade. Tudo depende da hora, da data do nascimento da criança. Tá todo mundo junto até aqui? Qual foi a grande inovação? Artigo 391A, introduzido na CLT em 2013, vai estar lá na sua prova no domingo. Prestem bastante atenção. O que ele fala? Preste atenção. Eu engravidei no curso do aviso prévio. É azar demais do empregador. Detalhe, eu engravidei no curso do aviso prévio indenizado. Se o aviso prévio foi indenizado, deu para namorar bastante. Aí arrumou um neném logo no curso do aviso prévio. Acompanharam ou não o raciocínio? Ô, Nel, mas a pessoa não trabalhava mais, estava em casa de bobeira. Foi por isso que ela arrumou um neném. Então, o que aconteceu? Olha lá. Ainda que durante o prazo do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Então, prestem bastante atenção. Na cabeça da gente, virei para você e falei o seguinte: tchau, pode ir embora, tá demitido, eu não quero que você volte aqui, eu vou indenizar o seu aviso prévio. Tem gente que raciocina o seguinte: naquele dia acabou o contrato. O aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Se a gravidez se inicia no curso do aviso prévio, você tem sim direito à estabilidade gestante. Aí vem a outra questão aqui, que também alterou a redação da súmula 244 do TST. Bastante cuidado com essa súmula, que ela tem muita chance de estar na sua prova. Olha a outra pegadinha para o empregador aqui. Essa pegadinha para o empregador aqui é mais ou menos assim: não contrate mulher em idade fértil. É mais ou menos isso. Sabe por quê? Se a gravidez ocorrer no curso da experiência, ela tem estabilidade. Isso foi alterado. O entendimento do TST não era nesse sentido. Na verdade, o entendimento do TST, nos contratos por tempo determinado, era que você teria direito à estabilidade apenas dentro do contrato. Na experiência é muito difícil. Por quê? Essa era a regra anterior. Era difícil por quê? Porque a experiência é período máximo de 90 dias. Mas essa questão dava discussão quando eu era contratada por 2 anos. Eu fui contratada por 2 anos. Quando tinha 1 ano e meio que eu estava trabalhando, eu engravidei. E aí, eu tenho estabilidade, sim ou não? A antiga regra falava que eu tinha sim estabilidade, mas só dentro dos 2 anos. Acompanharam ou não o raciocínio? Então, olha só, você foi contratado por 24 meses. Quando tinha 18 meses, você engravidou. Você tem garantia de emprego no período de 6 meses. Só que essa regra virou de ponta cabeça. Era a antiga redação da súmula 244 do TST. E essa questão vai cair na sua prova, porque é questão recente. E ela fala que a gestante tem direito à estabilidade, ainda que contratada por tempo determinado. No contrato por tempo determinado, engloba o contrato de experiência. Então, contratou a mulher, engravidou no curso do contrato de experiência, segura que o filho agora é do empregador. O raciocínio é mais ou menos esse, ok? Então prestem bastante atenção nessa alteração da súmula 244, inciso 3. Detalhe, foi essa mesma alteração, foi a regra que alterou a súmula do acidente de trabalho, que nós vamos chegar dela daqui a pouquinho. Justamente nesse mesmo sentido. Se eu sofro um acidente de trabalho no curso do contrato por tempo determinado, eu também tenho a estabilidade. Então preste atenção que ele pode fazer essa dobradinha na sua prova. A gente vai chegar aí já já. É a súmula de número 378. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na súmula 244, eu quero mesmo é o inciso 2 da súmula 244. Vamos voltar naquele nosso raciocínio? Venham aqui comigo. A estabilidade gestante, ela dura quanto tempo? Vamos aquele raciocínio maior. 14 meses, Nel. Desde a confirmação da gravidez dura em média 9 meses, até 5 meses após o parto. Vamos fazer uma conta aqui, 14 meses. Estamos juntos até aqui? A empregada, ela foi demitida no 2º mês de gestação. O empregador sabia que ela estava grávida, sabia tudo, falou: não me interessa, eu pago você na justiça, mas eu não te quero aqui mais dentro do meu estabelecimento. Tá todo mundo junto até aqui? A questão é a seguinte: a menina chegou lá no seu escritório e virou para você e falou: tô grávida de 2 meses, eu fui demitida e etc e tal. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para ela? Não é quem é o pai da criança não, que isso não te interessa. A primeira pergunta que você vai fazer para ela é a seguinte: você tem interesse em voltar a trabalhar? Ela vai abrir um olho desse tamanho e vai falar assim para você: por quê? Eu posso ficar à toa e depois a gente ganhar o dinheiro? Pode ou não pode, gente? Pode. Pode. Ainda tem uma OJ, tá aí
OJ 399, nós vamos chegar nela, não se constitui abuso de direito o ingresso da reclamação trabalhista após o término do período estabilitário. Você vê que no mesmo assunto, como ele pode entrelaçar várias questões jurisprudenciais. Então vem cá, se ela vira para você e fala o seguinte: não, eu quero voltar a trabalhar sim, sabe por que eu quero voltar a trabalhar? O plano de saúde da empresa é maravilhoso. E duas, quem me mandou embora foi meu chefe imediato. Mas o chefão da empresa mesmo gostava de mim. Sabe o que esse chefe imediato fez? Me mandou embora quando o chefão da empresa estava de férias. Por quê? Porque ele sabe que o chefão me protegia e esse chefe abaixo dele estava me perseguindo. Acompanharam ou não o raciocínio? Qual é a resposta que você vai dar para essa pessoa nesse momento? Muito bem, você quer voltar a trabalhar? Eu vou entrar com uma reclamação trabalhista amanhã pedindo o quê, gente? A sua reintegração em caráter de antecipação de tutela. Tá todo mundo junto até aqui? Muito bem. Nesse caso, cuidado. Dentro do período estabilitário, que são 14 meses, qual é o meu pedido na reclamação trabalhista? Reintegração. Dentro deste período, eu não posso pedir dinheiro. Acompanharam ou não o raciocínio? Preste atenção. Quando que eu posso pedir dinheiro dentro do período estabilitário? Artigo 496. Só se eu comprovar que existe animosidade entre as partes. A Constituição me garante o trabalho e não ficar à toa ganhando dinheirinho. Acompanharam ou não o raciocínio? Preste atenção. Dentro do período estabilitário, eu vou entrar com uma reclamação trabalhista pedindo a minha reintegração imediata. Ô Nel, eu fui mandada embora no 2º mês de gestação. Eu entrei com uma ação no 3º mês de gestação, só que eu só pedi o dinheiro, dançou, perdeu. Por quê? Porque a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Acompanharam ou não o raciocínio? Se o cliente chegou lá no seu escritório, virou para você e falou: não quero voltar a trabalhar, eu só quero o dinheiro, o que você vai falar com ela? Volta para casa, assina a procuração. Assina a procuração. A procuração, contrato de honorários. Assina a procuração, volta para casa. Quando o neném nascer, você volta aqui que eu vou entrar com o seu processo imediatamente. Porque pelo artigo 7º da Constituição Federal, quanto tempo eu tenho para entrar com a ação, gente? 2 anos. A estabilidade dura 14 meses, ela já foi mandada embora no 2º mês, de 14 já pulou para 12. Acompanharam ou não o raciocínio? De 14 meses pulou para 12. Tá todo mundo junto até aqui? Aí você vai entrar com uma ação pedindo a indenização substitutiva. Entra em cena a OJ 399, que fala que o ajuizamento da ação após o término do período estabilitário não constitui abuso de direito. Estamos juntos até aqui? Vamos para as inovações com relação à adoção. Aqui já foi, estou voltando, desculpa. Aqui, 392A. Essa regra já existia, não sei se vocês lembram, anteriormente, existia um escalonamento ao período de licença maternidade de acordo com a idade da criança. Lembra disso? A criança, até 1 ano tinha direito a 120 dias. Aí vinha diminuindo. Mas se você raciocinar, olha aqui para mim. Você concorda comigo que quanto maior é a criança adotada, tudo bem que você não vai adotar uma pessoa de 18 anos de idade, adotei. Aí é problema seu, ok? Criança pro ECA vai até 12 anos, tá todo mundo junto até aqui? Quanto maior a criança, mais difícil é a adaptação, ok? Então, nesse caso, chegou-se à conclusão que, independente da idade, tem direito a licença maternidade de 120 dias. Ah lá, a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção será concedida a licença maternidade de quantos dias, gente? De 120, independente da idade da criança. Tá todo mundo junto até aqui? A licença maternidade só será concedida mediante apresentação, óbvio, do termo de guarda ou do termo judicial de guarda adotante. Vamos seguir. Presta atenção. Aqui, bastante cuidado com essa questão que ela engloba, ela trata dos casais de mesmo sexo, ok? Então, 2 mulheres adotaram uma criança. E aí?
As duas terão direito à licença maternidade, à adoção ou guarda judicial conjunta, ensejará a concessão da licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Então, bastante cuidado com essa questão. É novidade, 2013, a cara da CESP. CESP gosta de gestante, CESP gosta de novidade. Então, bastante cuidado com essa questão. E vamos ver adiante que a Lei Complementar 146 deu, inclusive, a estabilidade. Vamos seguir. Presta atenção. Outra novidade. A mãe morreu. A mãe não precisa ter morrido no parto. Pode ter morrido um mês depois que a criança nasceu. Quem é que tem direito à licença maternidade, gente? O pai. Olha lá. Em caso de morte da genitora, é assegurada ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo da licença de quantos dias? Ele nem deu o nome de licença maternidade, deu o nome de licença maternidade, de licença por todo o período da licença maternidade. Ele vai ter direito aos 120 dias. Foi alterado agora, não cai na sua prova a licença paternidade. Tem todo um regramento diferenciado, nem vou adentrar nesse assunto para não confundir a cabeça da gente. Agora, preste atenção nessa questão. A mãe morreu. O pai tem direito à licença de quantos dias? 120 dias. Ou pelo tempo restante. Naquele exemplo onde eu te falei, onde ela já morreu, já tinha passado 30 dias, ele só vai ter direito aos outros 90. Tá todo mundo junto aqui? A que teria direito, exceto se a criança também morrer. Quando a criança também morre, não se justifica a licença maternidade. Estamos juntos até aqui? Vamos avançar. Aplica-se no que couber o disposto no 392A e 392B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial. É o mesmo raciocínio. Se um homem adota uma criança, ele tem direito aos 120 dias. É a questão da adaptação. Muito bem. Aonde eu estava querendo chegar? Lei Complementar 146, séria candidata da sua prova no domingo. Olha lá. O direito da linha B, inciso 2 do 10 do ADCT. Qual é esse direito que está lá? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É a famosa estabilidade. Ao ato de disposições nos casos em que ocorrer o falecimento da genitora. Então vem cá. A mãe morreu no parto. Ou a mãe morreu 10 dias depois do parto. A criança continuou viva. A criança tem que ter continuado viva. O pai vai ficar com a criança? Vai. Ele tem direito, além da licença, à estabilidade. Olha que novidade boa para cair na sua prova. Acompanharam ou não o raciocínio? Lei Complementar 146 de 2014. Ele vai ter direito à estabilidade e à licença maternidade. O falecimento da genitora será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho. Estamos juntos até aqui? Desde que empregado. Vai. Não necessariamente a guarda do seu filho é quem detiver. Por exemplo, se ela for solteira e só tiver... A mãe dela que vai ficar, o pai dela que vai ficar, a irmã que vai ficar. Quem tiver CLT, né? Tem que ser CLT. Estamos juntos até aqui? Então vamos avançar. Alguma dúvida com relação à gestante? Acho uma questão e tanto. No sábado à noite, eu iria dar uma olhada nessas inovações com relação à adotante, à morte, à estabilidade. É boa. E FGV. CESP adora gestante, ok? Tá lá no seu gabarito, vai estar também. Tá lá no seu edital e vai cair na prova do domingo. Estamos juntos até aqui? Muito bem, vamos falar rapidamente do acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? É aquele acidente que ocorre dentro da empresa, seja na realização das atividades ou não. Acompanharam ou não o raciocínio? Em quem? No trajeto casa-trabalho e vice-versa, também é. Se você trabalha na rua, eu sou boy, fui atropelado, é no exercício da atividade. Dentro da empresa, que via de regra você exerce a atividade ali dentro da empresa. Estamos juntos? O camarada foi no banheiro, no horário de trabalho, foi no banheiro, o teto caiu na cabeça dele, é acidente de trabalho. Foi com um sapato bem alto, preste atenção. Foi com um sapato bem alto para trabalhar, tomou um escorregão lá dentro da empresa, machucou o pé dentro da empresa. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Agora vem cá. Essa moça que tomou um escorregão lá dentro da empresa, foi para o médico, etc e tal, recebeu um atestado de 10 dias. Os primeiros 15 dias é exemplo de interrupção contratual. Eu não trabalho mais, recebo. De quem? Do empregador. Tá todo mundo junto até aqui? Essa moça sofreu acidente de trabalho? Sim,
Ela tem estabilidade? Não. Então, cuidado. Nem todo acidente de trabalho gera estabilidade. Qualquer tombinho bobo dentro da empresa, não deixa de ser um acidente. É um acidente de trabalho. Mas para gerar a estabilidade, aí entra em cena a súmula 378. Vou voltar. Turma 378 do TST. O inciso 1 não nos interessa. Olha lá. São pressupostos para a concessão da estabilidade. O afastamento superior a 15 dias, logo vai virar suspensão, e a consequente percepção, auxílio doença acidentária. Vem cá. A pessoa se acidentou no final de semana. Ela vai se afastar pelo INSS? Vai. Mas ela vai receber qual benefício? Auxílio doença não tem estabilidade. O Nel, o empregado, coitado, sofreu um acidente de carro, se estrepou todo, etc e tal, ficou afastado pelo INSS 6 meses, voltou a trabalhar hoje. Que dia que eu posso mandar ele embora? Amanhã. Agora. Acompanharam ou não o raciocínio? Ok? Ele não vem com estabilidade. A estabilidade é para o acidente de trabalho. Lembrando que o acidente ocorrido no trajeto casa-trabalho e vice-versa, qualquer que seja o meio de transporte, é considerado acidente de trabalho. Tá todo mundo junto até aqui? Então preste atenção. Inciso 2 da súmula 378 tem uma pegadinha. Eu posso ter direito à estabilidade mesmo depois da demissão. Vamos ler aqui rapidinho. São pressupostos para a concessão da estabilidade, o afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio, do benefício auxílio doença acidentária. Tudo bem. Salvo se constatada após a despedida, o que, gente? Doença profissional. Já tinha 6 meses que eu tinha sido mandada embora e eu descobri uma doença que está diretamente ligada ao trabalho. Acompanharam ou não o raciocínio? Que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Acompanharam ou não o raciocínio? Nesse caso, ele vai ter sim a estabilidade. Bastante cuidado com essa questão na prova, mesmo após ter sido demitido. É muito comum para quem tem LER, DORT, pessoas que carregam peso, hérnia de disco e etc e tal. Só que ele vai ter que provar. O problema é você ter um laudo nesse sentido que aquela doença decorreu, tem nexo de causalidade, que aquela doença desencadeou, que aquela doença é oriunda do trabalho. Estamos juntos até aqui? Preste bastante atenção. A mesma alteração ocorrida aqui no inciso 3 foi aquela lá do inciso 3 da gestante, da súmula 244. Quem está com código aí pode até fazer essa ligação, porque isso vai te ajudar na hora da prova. O empregado submetido a contrato por tempo determinado. Lembrando que, preste atenção, contrato de experiência. No último dia do contrato de experiência, o cara cai da escada e quebra as 2 pernas. Ficou afastado 1 mês, mais de mês. Ok? Goza de garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. Esquece, vai ter estabilidade. Acompanharam ou não o raciocínio? Ok? Se o acidente ocorreu no curso do contrato por tempo determinado, lembrando que o contrato por tempo determinado engloba o contrato de experiência. O contrato de experiência é uma das espécies do contrato por tempo determinado. Ele vai ter direito à estabilidade acidentária. Essa estabilidade acidentária, ela é de quanto tempo, gente? 1 ano. Cuidado. Até aqui eu trouxe justamente por isso. Leia lá. No mínimo. Esse no mínimo que mata a gente. Olha lá. O segurado que sofreu o acidente tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses. Se a lesão persistir, a estabilidade não acaba por ali. Ok? Tem um caso concreto, eu não gosto nem de trazer muito esse exemplo, ainda mais que a gente não tem muito tempo para aprofundar aqui. Uma fábrica de tinta, um julgado antigo do TST, uma fábrica de tinta, salvo engano, em Betim, Minas Gerais. O empregado teve uma explosão lá nessa fábrica de tinta e o empregado, coitado, ficou todo detonado, teve que fazer vários enxertos. E esse empregado ficou afastado pelo INSS, teve CAT, tudo bonitinho. Acompanharam ou não o raciocínio? Só que quem sofre queimadura, não é assim, fez a cirurgia, tá bom. Vira e mexe, tem que fazer retoque. Acompanharam ou não o raciocínio? Ele recebeu alta pelo INSS e ele já estava doido para voltar a trabalhar. Não aguentava mais ficar sem trabalhar. Voltou a trabalhar, foi reintegrado.
Nesse período que ele foi reintegrado, ele fez várias cirurgiazinhas pequenas, retoques. Acompanharam ou não o raciocínio? Deu 12 meses hoje, amanhã a empresa de tinta foi lá e mandou ele embora. O TST virou para ele e falou o seguinte: esse cara tem estabilidade até ele ficar bom. Que dia que ele vai ficar bom? Acabou. Acompanharam ou não o raciocínio? Nunca mais ele vai ficar 100%. Como é que é o nome do acidente, gente? De trabalho. O cara não estava em casa mexendo no celular, não estava em casa na frente da televisão e sofreu um acidente. Ele se acidentou por alguma irregularidade na atividade da empresa. É óbvio que a empresa vai ter que roer esse osso junto com ele. Como que um cara nessa situação vai conseguir emprego em outro lugar, gente? A decisão do TST é mais ou menos assim. Enquanto esse cara não ficar bom, você vai ficar com ele aí dentro. E é esse o raciocínio. Fala, meu amor. O fato da autarquia, no caso do INSS, conceder a alta desse empregado acidentado, não é óbice para que a empresa... Não, na verdade, não é óbice para que o próprio empregado continue a ser considerado estável por conta desse acidente. Não, eu não entendi. Eu acho que você se confundiu aí na pergunta. Vem cá. O INSS deu alta. Detalhe. Esse empregado lá da fábrica de tinta, ele estava louco para voltar a trabalhar. Ele não estava apto para exercer as mesmas funções anteriores. Mas ele conseguia realizar uma atividade ou outra. Acompanharam ou não o raciocínio? Mas 100% ele nunca mais vai ficar. E é em decorrência do acidente. Foi aí a decisão do TST. E tem respaldo legal. Pelo prazo mínimo. Se for necessário mais tempo, você vai ter a estabilidade por um tempo superior. Tamo juntos? Por quê? Se ele não tivesse apto, ele ia ser aposentado por invalidez. Você concorda comigo? Aí ele não ia voltar. Tamo juntos até aqui? Podemos avançar, gente? Dirigente sindical. Outra questão boa para a CESP. O artigo 543 da CLT tem várias nuances que a gente tem que bater cabeça aqui. Vamos chegar aqui, ó. 543. O empregado eleito para ocupar cargo de administração ou representação sindical tem estabilidade. Cuidado. Aí vem as primeiras questões. Tem garantia de emprego. Preste atenção. O que acontece aqui nesse caso? Deixa eu só terminar essa daqui que eu volto aí. O que acontece nesse caso específico da garantia de emprego do dirigente sindical? A gente tem que tomar muito cuidado com o parágrafo 1º do artigo 543. O caput do artigo 543 fala que ele não pode ser transferido. O empregador não pode transferir um dirigente sindical de maneira a dificultar, estamos juntos até aqui? De maneira a dificultar o exercício do munus para qual ele foi eleito. Está todo mundo junto até aqui? Muito bem. Agora preste atenção. Eu, Nel, sou dirigente sindical na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui eleita na cidade do Rio de Janeiro. Meu marido é servidor público. Meu marido foi transferido para São Paulo. Tá todo mundo junto até aqui? E a empresa tem uma filial em São Paulo. Eu cheguei lá, conversei na diretoria da empresa. Falei, eu tenho todo o interesse do mundo em ir para São Paulo acompanhando meu marido. Vocês aceitam a minha transferência? Aceito. Pode ir embora, pode meter o pé. Vambora. O que aconteceu? Chegou em São Paulo. Eu trabalhei 3 meses e fui mandada embora. E aí? Eu tenho estabilidade, sim ou não? Vamos voltar no exemplo? Eu, Nel, fui eleita dirigente sindical na cidade do Rio de Janeiro. Meu marido, servidor público, foi transferido para São Paulo. Eu quis ir embora para São Paulo junto com ele. A empresa tem uma filial em São Paulo. Fui embora feliz da vida para São Paulo atrás dele. Cheguei lá em São Paulo, trabalhei 3 meses na empresa, a empresa me mandou embora. Posso ser mandado embora, sim ou não? Parágrafo 1º do 543. Olha que questão bonita para cair na sua prova no domingo. E você fazer uma confusão boba. Cadê? Pera aí. Não, é eu que estou apertando errado. Uma hora eu aprendo. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele aceita, for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Então, bastante cuidado com essa situação, porque ele pode montar um problema justamente falando disso, que a pessoa trabalhava no Rio, tinha estabilidade no curso do mandato, etc e tal. Muito bem. Eu quero bastante cuidado aqui no parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção, representação sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do mandato. Aí vem a pergunta para a prova. Qual é o tempo do mandato do dirigente sindical? Vai, gente. 2 anos. 1, 2, 3.
Artigo 515, a linha B da CLT. É para morrer de raiva perder uma questão dessa na prova. Tá aqui, vou chegar lá com vocês, tá aí no material. Até um ano após... Olha o tamanho da estabilidade do cara. 4 anos o empregador vai ter que roer esse osso com o camarada lá. É um ano após... Na verdade, dá mais de 4 anos, que é do registro da candidatura. A candidatura ali tem uns meses até tudo acontecer e etc e tal. Então dá uma média de 4 anos e pouco a estabilidade dele. Grifei aqui ainda que eu quero que você preste atenção. O próprio parágrafo 3º te joga no inquérito para apuração de falta grave. Eu tenho que ter inquérito para apuração de falta grave. Caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos dessa CLT. O que significa falta grave devidamente apurada nos termos dessa CLT, gente? É o inquérito para apuração de falta grave. Vamos chegar aqui. Olha lá. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicato. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. É uma questão boba e é para morrer de raiva. Porque a gente fica preso em quê? CIPA, 1. Ok? CCP, 1. E aí? Chega aqui, agarra no 1. Ok? Então, o mandato são de 3 anos e não de 1. A súmula 369 é uma súmula muito interessante. Acho que tem grande chance de cair na sua prova. O que essa súmula traz de diferente e que eu queria discutir aqui com vocês? Preste atenção. Eu, Nel, sou advogada. Só que eu sou caixa de um banco. Eu trabalho como caixa em um banco. Eu fui eleita presidente do Sindicato dos Advogados. Acompanharam ou não o raciocínio? Eu não exerço advocacia. Eu sou caixa em um banco, só trabalho no banco. Eu posso ter carteira assinada por mais de um empregador? Desde que sejam em horários compatíveis. Nada iria impedir que eu atuasse na advocacia e fosse também bancária. Estamos juntos até aqui? Agora, no exemplo que eu estou te dando, não. Eu sou bancária, mas sou advogada, tenho um AB. Ok? Eu fui eleito presidente do Sindicato dos Advogados. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional para a qual foi eleito dirigente sindical. Então, ele não tem estabilidade. Seguindo aquela classificação anterior, olha lá. Lembra que eu falei com vocês? A empresa fechou. Se a empresa fechar, como é que a gente vai fazer com o dirigente sindical? Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. A gente volta aqui naquela diferença que a gente fez da personalíssima e altruísta, ok? Eu, se fosse você aí no seu material, no inciso 4 da súmula 369, eu anotaria o inciso 2 da súmula 339, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que tem o mesmo raciocínio com relação ao cipeiro, ok? Alguma dúvida específica com relação ao dirigente sindical? Deixa eu ver aqui que vem uma pergunta do pessoal do online. Não. A pergunta é a seguinte: o cara vai no carro dele dirigindo para o trabalho. Se eu vou no meu carro dirigindo para o trabalho, sofro um acidente, eu tenho estabilidade? Sim ou não? Sim. A lei fala, artigo 20, inciso 4, a linha D de dado. 20, inciso 4, a linha D de dado da lei 8.203 de 91. Tá todo mundo junto até aqui? Minha memória não tá tão ruim assim não. Artigo 20, inciso 4, a linha D de dado da lei 8.203 de 91 fala que o acidente ocorrido no trajeto casa-trabalho é considerado acidente de trabalho, independente do tipo de transporte. Se eu tô indo no meu carro, ok, estamos juntos até aqui? Muito bem. Só que a pergunta da colega que está lá em casa, ou do colega que está lá em casa estudando, é a seguinte: só que ele bate de carro porque estava bêbado. Aí você dificulta a situação. Só te afirmo uma coisa: não vai estar na prova de marca X essa indagação. Acho pouco provável que na prática esse camarada adquira estabilidade. Acompanharam ou não o raciocínio? Eu quero ver provar que ele está bêbado também. Estava bêbado naquela situação. Ok? Nesse caso, excelente pergunta, mas não para uma prova de marca X, porque dá pano para manga. E esse é o bonito do direito, ok? Se fosse a gente gostasse de 2 mais 2 é igual a 4, a gente teria feito exatas e não humanas. Estamos juntos até aqui? Você cai código de trânsito também pra gente. Pois é, mas não tem resposta. Eu acho que ele não tem direito à estabilidade.
Só que a nossa prova, como é uma prova objetiva, essa questão numa prova subjetiva, essa questão é uma questão para a prova de juízo do trabalho. Que aí você vai poder, no poder da caneta, é o ônus da prova. A empresa vai ter que comprovar que o cara estava bêbado. Se o cara estava bêbado, como que a empresa vai ser, entre aspas, penalizada com essa estabilidade? É óbvio que ninguém pode dirigir bêbado. Tem que perder a carteira e já ia até falar, tem que ser mandado embora por justa causa. Não tem que ser mandado embora por justa causa porque não é motorista. Pode vir uma discursiva, né? Você tá entendendo? Não, mas é muito pesado. Isso dá pano pra manga. Aí é tiro. Você tá... pra gente fazer aqui um grupo de estudo e quebrar a cabeça em cima disso aí. Mas num primeiro momento eu te respondo que ele não teria direito à estabilidade. Porque nesse caso em específico, a gente teria aqui a embriaguez, o fato dele estar bêbado como excludente da responsabilidade do empregador. O problema é provar. Estamos juntos até aqui? Então vamos finalizar falando a respeito da CIPA. CIPA sempre cai. Qual é a pegadinha da CIPA? Preste atenção aqui comigo. A primeira questão, uma questão que eu acho boa para cair na sua prova a respeito do cipeiro é a seguinte, preste bastante atenção. Nenhuma estabilidade sobrevive a uma justa causa. Guarde isso para você. A mulher pode estar grávida de 8 meses. Se ela for pega furtando na empresa, se ela cometer algum ato de justa causa, ela vai ser alguma falta grave, ela vai ser demitida por justa causa. Estamos juntos até aqui? Nenhuma estabilidade sobrevive a uma justa causa. O exemplo disso é o inquérito para o dirigente sindical. Estamos juntos até aqui? Qual é a minha questão? Qual é o ponto primordial relativo à CIPA? O leque de possibilidades de dispensa de um cipeiro é maior do que o dos demais estáveis. O artigo 65 estabelece que o cipeiro, além da justa causa, pode ser mandado embora por motivo disciplinar, né? O motivo disciplinar é justa causa, concordo contigo, mas ele tem outros 3 que não é a justa causa, por motivo financeiro, técnico ou econômico. Acompanharam ou não o raciocínio? Então preste atenção que é uma questão boa para cair na prova, porque o membro da CIPA estável, além da justa causa, ele poderá ser demitido por motivo técnico, econômico ou financeiro. Tá todo mundo junto até aqui? Muito bem. A questão da CIPA, isso já é muito batido, a questão da estabilidade. Toda empresa que tenha mais de 20 empregados, ela tem a obrigação de constituir uma CIPA. Estamos juntos até aqui? O que significa a sigla CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, ela é composta por representantes designados, essa é a palavra-chave. Ela é composta por representantes designados pelo empregador e por representantes eleitos pelos empregados. O empregador designa o presidente e seu suplente. E os empregados elegem o vice e seu suplente. Logo, a estabilidade é apenas do vice-presidente e seu suplente, porque ele foi eleito e não designado. Essa é a grande pegadinha com relação à CIPA. Está batido o mandato da CIPA, o do dirigente sindical, 3. O mandato da CIPA, cuidado, é de 1 ano, permitida uma reeleição, ok? O mandato do cipeiro é de 1 ano, permitido uma reeleição. E a CLT aqui, ela fala especificamente da reintegração, no parágrafo único, olha lá. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação da Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar este empregado. Qual é a grande questão aqui que eu quero ver com vocês para a gente finalizar? É justamente o inciso 2 da súmula 339. O que traz o inciso 2 da súmula 339? Aquela questão que a gente viu da estabilidade altruísta. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração. Então, bastante cuidado com essa questão na hora da prova. Se eu possuo uma estabilidade personalíssima, eu tenho a garantia de emprego, ainda que a empresa feche. Se eu possuo uma estabilidade altruísta, se a atividade se encerrar, eu não tenho estabilidade, eu não tenho direito à reintegração. Ok, pessoal? Essas foram as dicas. Eu acho que vale a pena
vocês darem uma olhada. Eu, se fosse vocês, a CESP gosta muito, muito mesmo de súmulas e OJs recentes. Eu, no seu lugar, eu pegaria as últimas 150 súmulas e OJs e meteria a cara, ok? Tem muita questão embasada em súmula e OJ. E, por óbvio, eles costumam cobrar as mais recentes. Então, dê uma olhada, que eu acho que esse é o caminho, ok? Conte sempre comigo, a gente vai estar sempre por aí. E lembre-se que é estudar até passar e não estudar para passar. Mas só não toma posse quem para no meio do caminho. Se persistir, mais dia menos dia o resultado está aí, tá bom? Boa prova para vocês, qualquer dúvida é só contar com a gente, tá bom? Obrigada.